Estamos aqui novamente para falar do Evangelho, do conforto e do confronto. Deixa eu regular. E hoje nós vamos falar sobre autoridade espiritual. O pastor já leu o texto base, mas vamos ler novamente. E nós vamos nos basear nesse texto. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: todos devem sujeitar-se a autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu, e será punido, pois as autoridades não causam terror naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. Amém? Então, nós nem precisamos orar, porque já foi orado umas 3 vezes, glória a Deus, o Senhor me dá coragem. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o que significa autoridade espiritual. Até se nós hoje, por esse texto, se nós quiséssemos pregar só em cima dele, nós já teríamos a resposta. Mas o que significa autoridade espiritual? A autoridade espiritual ela não deriva de cargos, força ou domínio sobre os outros. Ela é o fruto de uma vida de integridade. Uma intimidade com o divino serviço de Deus. Estão ouvindo bem? Sim. Parece que não estou ouvindo direito. E ela está longe de ser um instrumento de controle ou um reflexo maduro de quem compreende que o verdadeiro poder está em servir e alinhar-se aos propósitos maiores. No entendimento espiritual, especialmente na perspectiva cristã, a verdadeira autoridade ela começa pela capacidade de submeter-se àquilo que é maior, ou àquele que é maior, como nós acabamos de ver, né? Quando Paulo menciona autoridades superiores, ele está se referindo ao Estado com seus representantes oficiais. Barney Wisby, não sei nem se é assim que pronuncia, é um pastor renomado. Ele é um teólogo, um escritor norte-americano, ele já fez mais de 150 livros. E ele é conhecido como um dos maiores comentaristas bíblicos do século XX. Ele diz que apenas 3 organizações terrenas foram instituídas por Deus. A primeira é a família, a segunda, a igreja, e a terceira, o governo humano. A autoridade, ela procede de Deus. A razão pela qual devemos obedecê-la, desde que suas ordens não contrariem as de Deus. Amém? Está dando para entender até aí? A autoridade constituída ela tem 2 finalidades. Primeiro, para o progresso e a paz da sociedade. Segundo, promover o bem espiritual, político, social, econômico e moral. As obrigações do cristão, como Estado, são estabelecidas por Deus. Muitas vezes nós reclamamos, né? Por que eu tenho que pagar esse imposto? Eu, essa semana, fiquei muito brava, vou falar a verdade para vocês. Quem fez o imposto de renda aqui? Quem fez? Fiquei brava com ele. Nem falo. Mas nós temos que pagar o imposto de renda. Porque a palavra de Deus, no livro de Mateus 22, 18 a 21, fala assim. Acho que vamos começar do 16, se eu não me engano. Vamos lá no 16. É isso. Quem que enviou esses discípulos? Foram os sacerdotes e mandaram para escutar Jesus, para ver o que Jesus falava. Enviaram alguns de seus discípulos, junto com os partidários de Herodes,
para se encontrar com ele. Disseram: Mestre, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus. De acordo com a verdade, é imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos o que o senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título gravado nela? De César, responderam. Então deem a César o que pertencem a César e deem a Deus o que pertencem a Deus, disse ele. Até aí. Então veja, as nossas obrigações como cristão, elas também é o próprio Deus que nos ordena. E as obrigações com Cristo, né, são estabelecidas por Deus. Pode esperar, pastor? Eu continuo. Vai esperar um pouquinho. No raciocínio. Ele está tentando melhorar aqui para chegar só para cima. Ah, tá. Mas está dando para ouvir direito. De frente da Nossa Senhora. Ok. Então, nós vimos aqui que é o próprio Deus que nos ordena pagar imposto, né? Então, todos que fizeram essa semana o imposto de renda, que deixaram para a última hora, como eu, sofreram um bocado. Na hora, então, de pagar o DARF, foi mais triste ainda, né? Porque você fala: meu Deus, eu vou ter que pagar, e você volta aqui no texto, né? Poxa vida, eu tenho que pagar, eu não preciso ficar lamentando, porque é uma coisa que foi instituída por Deus. Porém, lógico que há os abusos, não vamos dizer que não há os abusos, mas existe a ordem de Deus, quando ele fala: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Amém? Então, até muitas vezes as pessoas acham assim: mas por que eu vou dar o dízimo, né, na igreja? Por que eu vou dar oferta na igreja? Tem o exagero, mas tem o certo que é próprio da palavra de Deus. Então, quando você diz: dê a César o que é de César, é o teu imposto de renda. Aquele valor que você não queria dar de jeito nenhum, ainda mais a gente que é mulher. Você fala: poxa, uma bolsa, estava louca por aquela bolsa, eu já vou ter que deixar para depois. Né? Se você quer uma roupinha nova, você olha aquele valorzão, você fala: meu Deus do céu, e meu vestidinho novo, né? E foi embora no imposto de renda. Então, assim, a obrigação, tanto para César quanto na igreja, também vale. Por que não dar o teu dízimo na igreja? Porque dê a Deus o que é de Deus. Amém? Pois bem, isso posto, temos que falar das autoridades dentro das muitas igrejas que temos hoje. Cada lugar que você vai tem uma portinha aberta. Assim como Deus levanta governos, Ele também levanta líderes e mestres para o bem do seu povo, para ajudar na nossa caminhada de fé, com o objetivo de que saibamos que Cristo morreu, ressuscitou, para sermos um novo tipo de gente. A gente precisa ser diferente. Um novo tipo de gente quer dizer: sejamos transformados em Cristo, sejamos novas criaturas em Cristo. Não adianta você sair daqui, né, e casar o dedo no peito e conversar com alguém: eu sou crente. Mas a sua vida com Deus, como é? Então existe tudo isso. Aí nós vemos que para atrapalhar, Satanás não fica feliz.
Lá no Éden, ele foi lá também, né, para atrapalhar Adão e Eva, estava tudo certinho até então, e ele foi lá. E agora também nas igrejas, ele tem mandado o secretário dele também. Ele sempre vai dar um jeito de mandar o secretário, o enviado, o amigo, sei lá o quê, para atrapalhar. Então ele levantou muitos líderes falsos e falsos profetas. E nós temos visto hoje. A nossa caminhada de fé ela não tem nada a ver com ritos, nem revelamentos, através de sonhos, visões e todo tipo de puro engano. Deus, ele usa pessoas, sim, ele nos deu dons. A gente vê lá no livro de Colossenses, né, pastor? Acho que é. Sobre os dons do Espírito Santo. Temos vários dons que o Senhor dá. Dá dom de profecia, dá dons de cura, tem dons de língua, tem dons de pessoas que traduzem as línguas. Temos diversos dons. Porém, nessas igrejas, o que nós temos visto, nesses novos profetas, nesses novos mestres, eles têm feito mais revelamento do que revelação. E esses revelamentos, normalmente você tem que pagar alguma coisa. Por isso Jesus diz, cuidado com os falsos profetas. Como identificar o falso profeta? Como você identifica o verdadeiro ou o falso? Difícil, né? Não é fácil. O processo de identificação é esse. Não confie meramente em sua aparência visual. Eles vêm vestidos de pele de cordeiro, mas por dentro eles são como lobos devoradores. Tem jeito de servo de Deus, tem cara de servo de Deus, se vestem como servo de Deus, andam como servos de Deus. Ele vem com uma Bíblia na mão, parecendo um servo de Deus. Ele tem toda essa capacidade de chegar perto de você e você se enganar. Porque ele vem com a Bíblia na mão e você tem a sensação de que ele é um bom líder de igreja. Então, eles disfarçam seus propósitos sombrios sobre o manto da piedade cristã. São como o próprio diabo. Você vai conhecer o falso profeta pela sua vida ética, pelo fruto do ensino, o que ele prega e o que ele deixa de pregar. Às vezes, nós estamos na igreja e achamos que a pregação vem muito forte para a gente. Nossa, a pastora não precisava falar daquele jeito, a pastora não precisava falar daquele jeito. Mas, o pastor que é pastor, ele corrige as suas ovelhas. Amém? Amém. E aonde é? No culto mesmo. É aqui que ele tem que corrigir as suas ovelhas. Ele está cuidando das suas ovelhas. Amém? Nesse momento. E os falsos profetas, eles são fraudulentos, fingidos, bajuladores. Esse homem prega aquilo que agrada a galera. A galera paz e amor. Amém? Eles costumam pregar para essa gente, né? Então eles pregam muito para aqueles que dão status, jogadores de futebol, grandes empresários, artistas. Ele praticamente é um guru dessas pessoas, né? E a segunda característica que eu vejo neles, eu já vi, inclusive, assim, a olho, de verdade. Eles passam pelos pequeninos como se fossem formigas. Eles pisam. Até o cara que estaciona o seu carrão, o diácono que estaciona o seu... Porque ele não usa o carrinho, né, gente, para conversar. Não, quer dizer, não é carro, né? É automóvel. Né? Porque carro vem de carroça. Ele não anda de carroça, ele anda de automóvel. Então, quando um diácono vai estacionar o seu automóvel, ele nem olha, não dá boa noite, paz do Senhor, não. Ele sai bem assim, sabe? Peito de pombo, vocês já ouviram falar isso? Né? E quando aquele diácono que serve água para ele no culto, aqui vai ver, Tamiana, querida, trouxe uma aguinha para mim, ó. Mas eu sei o nome dela. Pois esses pastores, eles nem sabem o nome de quem serve água.
para ele no culto. E quando esses pequeninos querem se aconselhar com eles, vocês acham que ele abre a porta do seu camarim? Não. Ele fala assim, manda fulano procurar o presbítero tal. Fala para ele falar com o pastor X. Ou fala lá com o pastor, com o presbítero Pérez. Imagina, eu vou perder tempo com um camarada desse. Mas chega um grandão, ele foi dentro do camarim. Ele atende, ele aconselha, mas o pequeno não. O pequeno que está ali servindo ele todos os dias, ele não recebe, sabe? Porque eles são arrogantes, eles são orgulhosos. Amém? E lá no livro de Mateus 23:11 diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo. Ele é o maior, ele não serve, ele quer ser servido. Então, saibam, o falso só é descoberto quando o verdadeiro aparece ao seu lado, porque ele fica camuflado. Então, enquanto ele está ali, ninguém está vendo, ele está camuflado, está escondido. Mas vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 13, versículo de 4. Vamos começar do 4. Atos. Atos, meu subindo aqui. Atos, capítulo 13. Vamos começar do. Eu ia do 6, mas vamos começar do 4. Isso. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleuca, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Eles, Paulo e Silas. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marco os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha, até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Eu não sei como eu pronuncio aqui, pastor. É Bar-Jesus ou Bar-Jesus? Bar-Jesus, né? Vou explicar já o que significa Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente, que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Amém? Nós vimos aqui essa história no começo do ministério missionário de Paulo. Nós acabamos de ver a imagem de tudo que falamos anteriormente sobre o falso profeta. Se eu parar essa pregação agora, por esse texto você já teria entendido tudo o que o Espírito Santo quer nos falar nesta manhã. Bar-Jesus, eu vou explicar para vocês o que significa, porque eu achei ele muito presunçoso até, né? Bar significa, acho que no aramaico ou no hebraico, significa filho dele. Então ele colocou o filho de Jesus. Ele se autonomeou filho de Jesus. Quando ele não era filho de Jesus, coisa nenhuma. Como Paulo falou, filho do diabo. Sai para lá.
Né? Deus chega para lá nele, ele não era filho de Jesus. Ele queria ser, mas ele não era. Então, ele não era um profeta, ele achou que poderia ser especial, quem sabe talvez uma influência, né, se fosse nos dias de hoje, né, um cara cheio do Espírito Santo, mas ele era influência, né? Porque você vê muitos coaches na internet, pessoas que falam em nome de Deus, pessoas que falam do Espírito Santo, mas é aquela mensagem motivacional, não é isso? Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: você não é filho de Jesus, é filho do diabo. Mas nesse caso aqui, diabo não é demônio, tá, gente? Paulo e Silas, eles eram servos de Jesus. E eu creio que ali, Elimas viu que a casa caiu para ele. Acho que ele falou: deu ruim, agora deu ruim, não tem jeito. A casa caiu para ele. E na nova era messiânica que eles estavam vivendo, Paulo e Silas ali, era a era do Espírito Santo. E quem concedia os dons, quem concede até hoje os dons, é o Espírito Santo, né? Que orienta, convence, enche de poder. Amém. Amém? Amém. E nessa cidade onde eles estavam, que era Pafos, era a capital oficial de Chipre. E ali estava Bar Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Também chamavam ele de Elimas, o mágico. Aí nós vemos para o Evangelho, nós estamos vendo isso, que isso é o Evangelho do conforto, né? Ele vai massagear o ego dessas pessoas. Então, esse procônsul, que era Sérgio Paulo, que o governador, em outra versão eu vi que ele fala procônsul, né? Ele, dessa ilha, ele era o governador. E esse governador era um homem culto. Mas, na verdade, para mim, ele é um homem, como diz ali, ele não mostra muita inteligência. Né? Ele podia ser culto, mas ele não é inteligente. Como é que ele vai se deixar influenciar por um cara daquele, por um feiticeiro? Né? Então, ele vivia no evangelho do conforto, aquilo que agradava a ele, com mentiras e massageando o ego. Esse Sérgio Paulo chegou um momento que ele queria ouvir a palavra de Deus. Como todos, muitos que nós conhecemos, chega um ponto que ele cansa de ser massageado o ego dele e ele vem para Jesus. Eu já vi casos de pessoas assim, que são... Bom, agora mesmo está na internet, acho que é uma cantora famosa, não sei o que Posse. Zizi Posse. Luísa Posse, amiga da Zizi. Eu vi esses dias no podcast dela, né, que ela se converteu. E essas pessoas têm visibilidade. E essa menina, eu conheço de uma pessoa que estudou com ela. Ela é uma menina assim, assim, insuportável. Essa pessoa que estudou com ela me contou isso. Naqueles colégios chiques lá de Pinheiros, né? Então, assim, essa pessoa, quem diria que viria um dia se converter? Aí a gente vai voltar lá naquela história de Jonas. Ah, mas ela fez isso, fez aquilo, ela maltratou o professor. Ela disse, agora Jesus vai salvar ela, não vai castigar? Gente, eu nem esperei tanto. Não é assim. Jesus é misericordioso. Amém? Então, o Sérgio Paulo, ele podia estar sendo massageado ali pelo Elimas, mas chegou um momento que ele precisou de Deus. Ele queria Deus. Né? Então, nós vemos que o Evangelho, ele não causava impacto somente nos pobres e ignorantes. Ele causava impacto também nos ricos e de boa formação intelectual. Apesar dele não mostrar isso. Porém, ele tinha uma boa formação, porque senão ele não seria o governador. Certo? Já parte daí. Então, Sérgio Paulo, ele converteu-se depois de um enfrentamento com Elimas, pois o feiticeiro tentava afastá-lo da fé que o Novo Testamento trazia. Que é, primeiro, confiança pessoal em Jesus Cristo como Salvador. Segundo,
um estilo de vida fiel e piedoso, buscando a salvação, se livrando dos pecados, ou pelo menos tentando, né? Que é o que nós viemos fazer, a gente faz todos os dias, né? Quando a gente acorda, a gente quer o quê? Pecar menos do que pecou ontem. Esse é o nosso desejo. Não sei vocês, mas eu sou assim. Eu falo, Senhor, hoje eu não quero fazer isso que eu fiz ontem. E eu fico assim, meio que desesperada. Assim, tem coisa tão óbvia, os pecadinhos tão óbvios, que a gente se pega e tropeça neles. E aí você tem que querer ser melhor no outro dia. Você tem que querer fazer melhor no outro dia. Porque você já é salvo. Você já conhece a palavra de Deus. Amém? E Saulo, discernindo que Elimas era uma ferramenta do diabo, ele contornou uma cegueira temporária para que ele, por sua impiedade mesmo, porque viu que ele estava fazendo mal para as pessoas com as falsas profecias dele. Então, o apóstolo, ele fez isso, não foi com ódio. Ele fez isso cheio do Espírito Santo. Amém? Ele não fez isso assim, você vai ficar para sempre cego. Não, é uns dias só para você aprender a ser cheia de verdade. Beleza? Combinado aí? Acho que ele deu um papo, né? Pegou um papo assim com ele. Aí, eu no microfone. Então, gente, esse evangelho do confronto, ele é diferente. O relato termina com a conversão do procônsul e sua prazerosa aceitação da doutrina cristã. Enquanto os olhos de um homem foram metaforicamente abertos para a verdade de Cristo, outros se fecharam literalmente por causa da mentira e do engano, ao querer tomar um lugar que não lhe pertencia, de um profeta de Deus. Amém? Então, até isso tem uma consequência. Quando você quer tomar um lugar que não é seu, não adianta eu querer fazer uma coisa que Deus determinou para o... Já pensou pegar o violão e começar a cantar? Vai dar ruim pra caramba. Por quê? Porque eu não sei cantar. Né? Eu falo, pastor, me dá a oportunidade. Já pensou? Então, tem coisas que nós precisamos saber que Deus escolhe pessoas para isso. Né? E esse Elimas, ele queria ser escolhido, mas ele não era escolhido de Deus para isso. Então, nós podemos pressupor que antes dele sair, os missionários saírem da cidade, eu creio que eles batizaram o governador. Eu creio que eles saíram dali, o texto não fala, mas eu tenho quase certeza, eu quase não, 100% de certeza, que o procônsul foi batizado antes que eles fossem embora. Amém? Também Jeremias, você pode ver, nós não vamos ler porque o texto é longo, senão eu já falo pouco, aí eu vou falar menos ainda, e o texto é bem longo. Mas eu até deixo para vocês lerem em casa, se puder, leia o livro todo de Jeremias, o capítulo todo, o capítulo 28 de Jeremias. Ele vai falar sobre os falsos profetas também. E aí você vai também ter a mesma... quase que a mesma comparação desse evangelho que eu estou falando, só que no Antigo Testamento, né? Lá nós vemos que Jeremias, enquanto ele profetizava contra os pecados de Israel, sobre o juízo de Deus, contra o que o povo estava fazendo, que estava uma bagunça, estava todo mundo no oba-oba, né? E ali tinha o profeta Jeremias, né, que estava pregando que Deus ia pesar a mão naquele lugar. E esse outro profeta, como é que ele chama, meu Deus? Deixa eu achar o nome dele. Nossa, lindo. Bom, eu vou achar. Jeremias pregava contra os pecados de Israel. E esse profeta, ele vinha e dizia que em 2 anos a Babilônia seria livre do pecado, que seria livre do jugo, que seria quebrado em 2 anos. Esse foi o confronto mais direto registrado no Antigo Testamento. Já achei. O profeta Ananias, com H, né?
O profeta Ananias, ele contradiz Jeremias diante dos sacerdotes e todo o povo, afirmando que o jugo da Babilônia seria quebrado em 2 anos. Jeremias respondeu à altura, denunciando a mentira e profetizando a morte de Ananias. Naquele mesmo ano, aquela morte ocorreu, de fato. Então, para alguns falsos profetas de hoje, basta você determinar. E não é assim. Você vê que naquele, não sei quantos anos atrás, não tenho nem ideia, já vi esse tipo de coisa. Alguém querendo massagear o ego de alguém. No mínimo, era dos grandes que a Ananias estava massageando o ego. Devia ser do rei da época. Não, imagina que isso, Deus não vai fazer nada contra nós. Daqui 2 anos, vai ser quebrado todo o jugo e nós vamos ser libertos. E PPP, está tudo bem, peça perdão, vai ali, dá 3 pulinhos, volta e está tudo certo. Não, gente, não está tudo certo. Esse Ananias, pela mentira dele, ele também foi castigado. Só que ele foi um pouquinho mais. Ele morreu. Eu ia contar o exemplo de uma pessoa que eu convivi, mas vou contar rapidinho. Ela morava lá onde eu moro. E ela separou do marido, estava prestes a perder o apartamento, por causa de uma confusão de nome, de ela que pagava, ele tinha o nome dele, sei lá, uma coisa assim. E aí ela estava indo em todas as igrejas que davam profetadas. Aí uma profeta dizia que ela não ia perder o apartamento, que ela podia dar 3 pulinhos e fazer um voto que não ia perder o apartamento. E eu falava, fulano, para com isso. Deixe Deus agir. Vamos orar. Essa é uma causa que nós precisamos orar. E vamos orar. Não, aí ela ia em uma outra profetisa que dizia outra coisa, mais outra que dizia outra coisa. E um dia ela me pediu um favor. Aí eu, como sou boa motorista e gosto de dirigir, falou que para dirigir é comigo mesmo. Daí fui eu levar ela para uma igreja, no Jardim Ibirapuera, uma igreja bem pequenininha, eu acho que ela é assim, tá vendo? Daí para assim, essa cá, o púlpito ali, e as cadeiras ficavam, os bancos de madeira, assim, assim, assim. E nós fomos. E era inverno, né, gente? Eu estava toda bonitona no salto. E aí o pastor ficou de olho. Eu falei, mas que coisa. Aí, muito bem, acabou o culto e tal, ele fez umas profetadas, eu não sei o que foi a palavra, vou falar a verdade para vocês, eu não lembro sobre o que ele pegou. Mas deu profetada pra caramba. Chegou nessa minha amiga, eu fui porque ela ia levar um bolo, não sei para que lá. E aí ele chegou nessa minha amiga e falou que ela não ia perder o apartamento e tal. Porém, depois, aí quando acabou o culto, ele veio e falou comigo. Ele falou, você está em alguma igreja? Eu falei, olha, assim, falar a verdade para você, total eu não estou, mas eu frequento uma igreja tal. Eu estava frequentando aquela igreja lá no Morumbi, que eu esqueci o nome. Moncião. Não, era Moncião. Era Moncião Velosário. Velosário. Isso. Era essa, eu estava frequentando lá para começar essa igreja, né? E aí ele falou assim, vem para mais perto, deixa eu cuidar de você. Como assim você vai cuidar de mim? Não, deixa eu cuidar de você. Eu falei, não, eu já estou sendo acompanhada na outra igreja, né? E aí, assim, daí essa pessoa, essa minha amiga que eu estou dizendo para vocês, ela entrava em desespero quando eu sabia uma notícia ruim, e ela ligava para essa pessoa, para esse pastor, e esse pastor ia lá para a casa dela, com ela sozinha em casa. E ele chegava sozinho. E eu encontrei lá embaixo e falei assim, oi, mas o que o senhor está fazendo aqui? Mas é que eu vou lá a Vanessa não está bem. A pessoa não está bem. Gente, foi
ainda põe o pico. Né? Assim, ela não está bem e eu vim orar por ela. Eu falei, mas o senhor está com alguém lá em cima? O senhor não quer uma companhia? Não, não precisa. Eu fiquei muito cheio, muito, né? Eu fiquei bravo. Falei, poxa, todo princípio cristão que eu conheço, o homem não vai orar fazer uma visita na casa de uma mulher que ela está sozinha. Não vai dar profetada para ela sozinha. Se você vai conversar, você leva a sua esposa, você não pode, a Miriam não pode. Ô, pastora, vamos comigo. Ô, presbítero, ô, presbítera, né? Você vai junto. Esse é o normal, né? Não, e ele é sozinho. Aí depois ela, ai, pastor, está errado, fulana, não faça isso. Isso não é bom para você, nem é bom para ele. Isso não faz bem. Aí ele ia lá, massageava o ego dela, aí ela dava uma cesta de coisas boas para ele. Ele saía, e um dia eu fiquei lá embaixo, esperei, fiquei ali na frente do salão, tem um banquinho lá, né? Aí eu falei, hoje eu vou tomar sol. Eu detesto sol. Falando com você. Aí cheguei, levantei minha calça um pouco até aqui e falei, vou tomar sol nas pernas, porque eu estou precisando de vitamina D e vou ficar aqui. E fiquei. Fiquei lá embaixo, porque era bem perto, um daqueles blocos da frente, e dava para ver a saída do indivíduo. E aí, quando eu vi sair uma sacola cheia de coisas, sabe? Então, assim, o que a gente tira disso? A gente ri, né? Porque chega a ser um fato cômico, né? Na nossa realidade. Mas o que a pessoa queria? Ela queria ir lá sozinha, porque sozinha ela sabia como tirar coisas dessa pessoa. Então a pessoa dava, ela era mão aberta, uma pessoa muito generosa, né? Mas ele se aproveitava disso. Então, assim, esses falsos profetas, eles entram devagarinho, né? Quando ele chegou para mim, deixa eu cuidar de você. Que é isso, gente? Ele chegou devagarinho, sapatinho. E eu não quero cuidar, não queria cuidar de ninguém. E logo eles estão te sugando até a alma, te prende espiritualmente, né? Criando um ambiente de dependência espiritual cega. E se você fizer a menção de sair da igreja deles, eles te ameaçam de maldição. Eles sugam a tua alma, tuas finanças e te levam à bancarrota. Eu já vi isso, tá? Em tudo você deve servi-los. Eles nunca vão te servir nada. Eles nunca estão satisfeitos. E as campanhas que eles fazem? Te prende a semana toda. Segunda é o dia do empresário. Terça do Espírito Santo. Quarta é dia da feira. Quinta do empresário. Sexta da libertação. Sábado do bazar. Domingo, 4 cultos. 8, 10, 19, 17, 19. Você não tem tempo para sua família. E o que Deus falou aqui, no começo que eu falei, que a primeira instituição é a família. E a primeira coisa que eles tentam destruir é a família. Então ele te prende a semana toda. E outra, você vai. E todas as vezes que você for, você tem que pegar um envelope de voto para fazer o voto. Então, você tem um voto para o empresário, porque você tem um negócio lá, o fulano aí trabalha com venda, pega um envelope para você vender mais, então você tem que dar tanto. Ou começa com tanto, não é você tem que dar isso. Começa com valor X. Isso, gente, são coisas que eu já vivi isso. Eu não estou falando coisas aqui que, se alguém achar que está ruim, muda. Porque está errado. A palavra de Deus não fala isso, certo? Então vamos falar da palavra de Deus. E ai de você se não participar desses cultos. E essa pessoa, eu vou dizer uma coisa para vocês, principalmente das grandes igrejas, elas não vão todos esses cultos. Fulano vai pregar tal dia, Beltrano tal dia, ela só vai nos principais cultos. Ela não vai em todos. Né? E quando ela vai, os coitados dos diáconos têm que dar seus pulos para fazer jantar para eles. Porque o camarim deles tem que ter jantar. Aí,
Você pensa que você comprou a carninha de segunda, coloca lá. Coitado do diácono, não come filé mignon há 200 anos, nem sabe pedir filé mignon, né? Salmão, fala, não, vamos fazer o salmão com molho de alcaparras, né? Coitado do diácono, nunca comeu. Foi assim, Não sabe, que é igual o Zé Pagodinho, né? Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então, o diácono não tinha que fazer esse tipo de coisa, gente. E ainda você vê mesmo com os seus olhos, a pessoa olhava para comida e essa porcaria não. Aí você fala, meu, o cara se matou para ajudar a pagar, a comprar esse negócio, para fulana fazer com todo carinho, todo cuidado. E a mulher do cara está em casa. Não trabalha fora, trabalha dentro de casa, lógico, né? Mas a mulher de fulano está lá dentro de casa. Por que ele não vai jantar em casa? Ele tem que dar esse trabalho para os diabos. Pensa bem. Pastor, eu já pediu jantar assim, né? Vamos sugerir aqui, pastor, fazer gabinete. Eu não quero, não. Será, né? Por quê? Quero do céu. Você quer ir pro céu, né? Eu também, eu não quero jantar assim, não. Eu já vou dizer logo. Quando eu quero as minhas de compra, eu não trago. Se quiser que eu jantar para ir Sério? na casa almoçar, eu até vou, mas trazer para mim. Pois é, gente. Existe esse tipo de coisa. Os diáconos, eles não têm condições, mas eles são obrigados a ter no dia que essa pessoa vai pregar. Então, eu estou falando porque, cuidado, que eles são como dinheiro falso. Outro dia, o presbítero Pérez trouxe uma nota de R$ 200, falsa e uma verdadeira. E a falsa, ela tinha tudo da verdadeira. Eu trabalhei em banco, eu só de pegar eu já sei a textura do dinheiro falso. E aí, o pastor mostrou até aqui, eu acho, no dia do culto. Né? Quem sabe diferenciar o falso do verdadeiro? Muita gente não sabe diferenciar. E tanto que a nota estava bem rodada, ela já tinha passado várias mãos. E muita gente não desconfiou que aquela nota é falsa. Né? Cuidado, porque eles parecem com dinheiro falso. Né? Mas eles não são. Eles são tão perigosos que ele pode até roubar a tua salvação, tua vida espiritual, de tão desorientado que você fica. Cuidado para você não ir para o inferno por causa deles. Vejamos agora em Atos, como é que os bereanos agiam? Como é que nós devemos agir? Atos capítulo 17, versículo de 10 ao 14, diz assim: ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia, quando na chegada foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens quanto mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Por quê? Porque eles também queriam a palavra. Mas quando eles tinham ido lá em Tessalônica, eles não deram muito valor. Mas quando eles viram que os bereanos, que eram mais, vamos dizer, mais cultos, né? Eles foram atrás de querer a palavra de Deus também. Mas o que eu quero dizer com isso, na verdade, é que os bereanos, eles ouviam a palavra com grande entusiasmo e eles examinavam as escrituras. Não era aquilo que era falado e o Paulo e Silas chegavam, falavam e eles acreditavam naquilo que era dito. Não, eles iam lá consultar as escrituras, né? Eles, por causa dessas atitudes, muitos creram. E a gente precisa ser como esses bereanos. Essas igrejas que nós estávamos falando agora há pouco, vocês já repararam se elas têm estudo bíblico? Alguém conhece alguma? Eu conheço.
Não tem estudo bíblico. Não tem estudo bíblico. Por quê? Porque o povo não precisa saber demais. Porque se souber demais, como é que eles vão ficar subjugados aí? Né? E eu bato numa tecla que o pastor também sempre fala aqui, é o estudo, a escola bíblica dominical. É um curso de seminário que nós temos feito na quinta-feira. Isso tem uma importância enorme. Às vezes, a gente não tem, talvez não saiba se expressar como deveria, mas a gente adquire um conhecimento absurdo. Absurdo, porque a gente está ali, como esses bereanos. Ali, o pastor vai falar para a gente coisas que a gente já leu um texto não sei quantas vezes, não sabe. Teve um dia que nós ficamos num texto só, né, pastor? Foi o de Reis. Estava eu, senhora Lorena. Pessoa de Samuel. Isso. Nós ficamos lá, lemos o texto todo. E o pastor confrontava com outro texto. Gente, foi um entendimento que eu nunca tive. Olha que quanto tempo eu sou convertida, já faz uns 30 anos. Não vou falar, senão vocês vão saber que eu... Mas eu estou bem novinha. Eu já cheguei na terceira, quase na quarta idade. Então veja, né, a gente vê que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente cresce espiritualmente, mais exigente a gente fica também. Né? Será que essas igrejas, elas pregam para glorificar a Deus? Será que elas pregam a justa ira de Deus? Será que elas pregam sobre o inferno? Pregam sobre a incapacidade do homem salvar a si mesmo? Elas pregam sobre o amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Ela te diz que Jesus é a nossa única esperança? Te fala do sacrifício, da humilhação e morte na cruz por causa dos nossos pecados? Ela te fala da necessidade de arrependimento e que só através do dom da fé em Jesus Cristo nós chegaremos ao Pai? E que só passando pela porta estreita se chega à salvação? Não, gente. Essas igrejas, elas não falam sobre isso. O Evangelho de Cristo, ele é difícil de ser seguido, porque ele confronta o pecado. E é muito difícil para esses grandes deixarem o pecado. As coisas do mundo, eles estão muito apegados a elas. E Jesus, ele pregava a arte de discordar do nosso próprio desejo. Quando a gente vem para Cristo, nós temos que ter a arte de ir contra os nossos pecados. Temos que ter a arte de ir contra os nossos próprios desejos. Amém? Amém. Esse é o evangelho do confronto. Ir contra os nossos próprios desejos. Aí é que esses falsos profetas se perdem. Porque eles não vão confrontar o pecado dessas pessoas. Posso dizer um caso que recentemente, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, tem uma cantora, ela comprou uma igreja para uma pastora, porque ela é homossexual e ela queria casar na igreja, sei lá o que mais, enfim, ela comprou uma igreja, comprou o terreno, o prédio, tudo para que fosse pregado aquilo que ela queria ouvir. Amém? É sério, eu vi isso. Né? A Nádia. Isso mesmo. Então, gente, esse pessoal fala muito pouco sobre o pecado, fala muito pouco sobre a salvação, porque eles querem ver suas igrejas cheias.
querem reescrever a Bíblia e alcançar mais pessoas para alimentar seu ego, sua conta bancária. Quanto mais likes, mais grana, mais títulos, mais bajuladores. O pastor que a Bíblia fala, ele cuida das ovelhas. Ele protege do lobo mau. O verdadeiro pastor, ele avalia tudo que é ensinado à luz da Bíblia. Amém? Amém. Exerce autoridade para confrontar os lobos e as heresias que ameaçam a sã doutrina. Como eu acabei de dizer, a escola bíblica e o seminário. Na nossa caminhada de fé, nós temos que ter convicção da nossa salvação. Convicção é fazer sua história com a graça do Espírito Santo. Nós fomos chamados para ser novas criaturas. Glória. Amém? E fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que serve a si mesmo. Nós não servimos a nós. Nós temos que servir a Deus. E terminando, o Senhor nos deu autoridade para tirar pessoas do cativeiro, para confrontar as heresias e não aceitar e saber identificar os falsos mestres e falsos profetas. Por isso nós temos que ter conhecimento das escrituras. Venham para a escola bíblica, mais um chamado. E assim saberá, assim você saberá que eu estou falando a verdade aqui. Amém? Amém. Então, que o evangelho do conforto, que Ananias, do livro de Jeremias, pregava, e para Jesus, do livro de Atos, pregava, não tenha nada a ver com a gente, que a gente saiba diferenciar. O Evangelho de Jesus quer que seja pregado hoje, está aqui, em João 13, de 12 a 15. Nós vamos terminar, tá, gente? Só vamos ler esse João 13, de 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente. Retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. E tem razão, porque eu sou. Uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. Amém? Amém. O evangelho que Jesus quer é esse. No evangelho do confronto, nós precisamos aprender a servir. O maior serve o menor. Espelhe-se em Jesus. É necessário que eu diminua e que Jesus cresça. Amém? Essa é a palavra do Senhor para hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia.